Vamos falar sobre gratidão, gente. Inaugurando hoje, segunda-feira, Semana da Gratidão. Vamos falar de gratidão, meus amores. Ou assunto batido, né? Não, meus amores. Nós precisamos despertar, acordar. Bom dia para quem está entrando. Bom dia. Gente, despertar para a gratidão de uma forma profunda e verdadeira, real. Isso é muito, muito, muito importante. Bom dia para quem está entrando, bom dia, bom dia. Vamos falar sobre gratidão. Bom dia, que delícia. Gente, segunda-feira, olha, era quase 7 horas da manhã, aqui praticamente não tinha amanhecido, porque estava uma chuva muito gostosa caindo, né? E o tempo tava assim, nubladíssimo, eu não falei, cadê o dia? Não tem sol, mas não tem dia também. Agora há pouco é que começou a clarear mesmo, assim, dar uma claridade que a gente fala, tá de dia, demorou, viu? Demorou mesmo. A estação vai mudando, né? Vai mudando e a gente vai acompanhando. Muito embora a estação não esteja aquela coisa assim tão definida, né? Mas assim, tá diferente, né? O clima tá diferente, o comportamento do sol e da lua tá completamente diferente, as pessoas não percebem, né? Mas vamos que vamos. Bom dia para todo mundo que tá entrando, que delícia. Segunda-feira, segundou, né? Nós vamos hoje falar sobre gratidão. Essa semana é da gratidão. Vamos falar de gratidão, gente. Bem grande assim, gratidão. Vamos parar de banalizar essa palavra e vivê-la. Papo Quântico da Gigi, segunda a sexta, às 8 e 8 da manhã, tô eu aqui. Chuvinha deliciosa, mas sabe aquela chuva gostosa, segunda-feira, de ter que assim, vou colocar o lixo na rua, porque o lixeiro passa cedo, eu tive que ir de sombrinha, gente, de tanto que tá chovendo. Uau, que delícia, que gostoso. Vamos ser gratos, né? Vamos ser gratos pela vida que nós estamos tendo a oportunidade de viver. E eu tenho refletido muito ultimamente, tenho procurado ouvir pessoas, né, assim, verdadeiras, né? Pessoas, trabalhos sérios. São poucos, são muito poucos os trabalhos reais do que realmente está acontecendo, né? Nessa realidade. Então, assim, não adianta correr atrás de quem só tá querendo mesmo. A pessoa até acredita, né? Que ela tá no caminho bacana, que tá tudo certo, que ela realmente conhece a realidade, o que realmente está acontecendo. Até, às vezes, tá bem intencionado, mas na internet você não encontra, assim, né? A verdade, verdadeira, as coisas que estão acontecendo mesmo, de verdade. Jamais, porque se alguém chegar e falar, vai ser derrubado, né? Os sistemas jamais, os controladores jamais permitiriam. Então, tem que estar mesmo mais fechado, plataforma fechada. Bom dia, que delícia, tudo bom? Lorene, Dani, só gente linda, Marcelo, nossa, só tem gente linda aqui, meu pai, que delícia. Marli. Gente, eu sou tão grata a vocês me fazerem companhia aqui de manhã. Nossa, adoro. Bom dia. Então aqui, a questão da gratidão, ela é assim, um exercício. Que tal colar uns post-its pela casa para nos lembrar cognitivamente, né, da gratidão que nós podemos ter pela vida, em primeiro lugar, pela vida que nós estamos recebendo. E eu tenho, como eu falei, assim, refletido muito, né, sobre tudo isso que está acontecendo, e eu tenho percebido que a questão da gratidão, ela passa
o dom da vida, o dom de estar aqui, essa possibilidade de estar aqui, por mais que a Matrix seja cruel, a gente tem que entender que tem um motivo. Eu comecei a refletir por que é. Isso já tem muito tempo, mas ultimamente eu tenho tido mais clareza disso. Por que eu tô vivendo justamente nessa época? Gente, isso já foi motivo de conflito para mim. Né? Com esse cabeção, com essas ideias todas que eu tenho, com essas experiências todas. Eu falei, mas o que eu tô fazendo aqui? Não tinha nada que tá aqui. O que eu tô fazendo aqui? Olha só. E sempre que, quando eu entendi a teoria do desdobramento do tempo e do espaço, do Jean-Pierre, quando eu entendi a sobreposição dos tempos, passado, presente e futuro simultaneamente, quando eu entendi isso, eu falei, é lógico que eu tinha que estar aqui agora. Aí me veio um sentido, aí eu mudei meu ponto de vista, eu falei, puxa vida, eu sou muito grata, mas é muito grata mesmo, que eu estou aqui nesse momento tendo a oportunidade de viver a sobreposição dos tempos, né? Talvez o que eles chamam de grande flash de luz, porque é o momento ideal, a oportunidade ideal da gente sair da Matrix, se libertar da Matrix. Agora, não é porque a gente está vivendo na Matrix que a gente vai desdenhar ou deixar de ser grato pela vida que está tendo a oportunidade. São coisas distintas, entende? São coisas simples, mas eu acho que elas devem ser faladas, comunicadas, porque a nossa mente, a gente está muito no automático, a gente acaba misturando tudo, pondo tudo no mesmo balaio. Aí quando você vê, você está chateado com a vida, você acha que você não tem motivo nenhum para estar aqui, que isso aqui é muito ruim, que você tem que ir embora, entende? Bom dia, Ê, Lúcia, daqui a pouco nós estamos aí. Bom dia. Ô, Zé Carlos, bom dia, que saudade. Muita saudade. Então, gente, essa falta de gratidão, essa banalização do processo da vida, nós estamos tendo isso, vocês estão percebendo? A gente está banalizando a vida, como se fosse assim, tô aqui, vou levando, deixa a vida me levar, que isso? Nós temos consciência da grandeza desse momento, da oportunidade que esse momento nos propicia, né? Da beleza, do privilégio de estar num corpo físico, nessa dimensão, nesse momento. Quem tem um corpo físico nessa realidade é rei. Nós somos fruto da energia que provavelmente sustenta várias outras dimensões, por incrível que pareça. Eu vou fazer o curso das Forças Invisíveis avançado, acho que é 22 e 23, eu estava falando tudo errado, é junho, né? Junho eu tinha acertado, mas eu estava dando uma data anterior, 18 e 19, acho que é 22 e 23, é um sábado e um domingo, de junho. E quem quiser informação, entra no meu WhatsApp, gente, vai ser revelação em cima de revelação. Vamos ver quem é que está preparado. O único pré-requisito que tem é a pessoa ter feito o primeiro, porque é o único curso que tem pré-requisito. Não dá para fazer um avançado sem fazer o nível 1. Só que o nível 1 já é algo assim grandioso. É uma tamancada daquelas, né? É uma vida antes, outra depois. Então, se você está disposto a fazer o nível avançado, e não tem o nível 1, me procura no WhatsApp, eu passo informação para fazer o nível 1, tá bom?
Então, gente, essa questão da gratidão, a gente tem que começar a refletir mais profundamente sobre isso, porque essa falta de gratidão, essa banalização da vida, como se fosse assim, eu vou levando, esse lugar aqui é controlado por seres, né, assim, assado, porque eu sou uma vítima, olha o que fazem comigo. Gente, essa é a grande... É a mudança de fase. Só vai mudar de fase, só vai sair dessa fase do jogo para ir para uma fase mais interessante, né? Só vai passar nesse vestibular quem terminar essa fase bem resolvida, com a vida, com tudo, sendo grato e uma série de outras coisas. A gente tem que ter clareza disso. Parar de ficar achando que essa mudança de fase pode ser compulsória. Não, ela vai mudar de... Não, eu vou ser levada, eu vou ser isso, eu vou ser aquilo. Mesmo que você fique se achando, não, eu tô bem na fita, eu sou muito legal, eu só penso coisa boa, eu sou boazinha com todo mundo. Entende? Sair um pouco dessa infância, né? Desse jardim da infância e começar a refletir profundamente e ver a sua relação com a vida, como que tá, com as pessoas, com você mesmo, né? Como que tá, sua vida tá funcionando? Você tá satisfeito ou você tá no meio de um estresse, uma pressão familiar, conjugal, sei lá o que, bem apertada, bem terrível? Você já tem consciência do seu papel no mundo, o que você está fazendo aqui, onde eu estou, onde eu vou, como que você pode contribuir mais, né, com essa realidade, universo Terra, como eu posso contribuir mais, ter mais contribuição? Se você é uma árvore que está dando fruto, pergunta que não quer calar, está dando fruto? Porque, gente, todos nós, vamos dizer que sejamos árvores, né? Frutíferas. Que fruto que você está dando? O fruto tá saudável, tá bacana? Ou tá aquele fruto amargo? Até bonitinho por fora, todo bonitinho por fora, e por dentro, quando você abre, ele não tem doce, ele tá amargo, ele não tem gosto. Como é que tá seu borogodó aí com a vida? Como é que tá a sua relação? Como que tá? Você tá tendo plenitude? Você tá tendo prazer na vida? Você acorda de manhã, sabe, com aquele brilho no olhar, aquela vontade, levanta sorrindo, fala, poxa vida, é agora? Gratidão por ter mais um dia, né? Por estar aqui mais um dia, para ter mais um dia de oportunidade, de entender, aprender, né, a ser uma pessoa mais amorosa, mais inteira com a vida. Vamos lá, eu estou nessa pressão aí, tipo liquidificador. Aí, desculpa, não consigo sair desse emaranhado. Começa a destruir, descriar todo esse emaranhado. Mesmo que você não saiba o que é, Lorene, você percebe, todo emaranhado, você pode dizer, todo emaranhado, toda esses pensamentos, sentimentos, emoções que não são meus, eu devolvo ao remetente e destruo e descrio tudo isso na minha vida, tá? Depois você assiste de novo a live, transcreve isso e escreve e põe no post-it. Começa a destruir e descriar tudo isso. Sim, eu acordo sorrindo, dando bom dia para os passarinhos. Apesar de tudo, sou muito grata. Então, mas são duas. Gente, eu sei que não é fácil, mas deixa eu dizer para vocês, não é apesar de tudo, né? Que bom, olha, tem um bichinho aqui, veio conversar comigo. Apesar de você não ter, assim... Esse apesar, ele é pesado, né? Você ter gratidão
e começar a entender que esse emaranhado foi você que criou de alguma forma com as suas escolhas inconscientes. Então, como a gente é muito inconsciente ainda, a gente pede ajuda. Então tem aquela velha história, aquela velha pegada de pedir pro duplo durante o dia e antes de dormir, para que ele encaminhe tudo isso, resolva. E sempre dizer para ele, seja feita a sua vontade. Seja feita a sua vontade. E entregar. Agora tem que perceber o seguinte, a mente está descontrolada. Toda vez que a gente está num emaranhado, a nossa mente está a 10 milhões por hora. Primeira coisa, silenciar a mente, aprender a silenciar a mente. Por que acontece? Os pensamentos coletivos é um dial, sabe? Quando você sintoniza uma rádio, você tem que aprender a escolher a rádio que você quer sintonizar. Então, antes de você conseguir sintonizar isso com mais clareza, começa a, por exemplo, a colocar uma música clássica para ouvir dentro de casa, no fone, uma coisa mais harmoniosa. Começa a trazer, tem solfejos, né? De mais de 700 Hz. Começa a ouvir coisas música, sons. Não é música popular que cheia daquelas letras, né? Que programam o seu inconsciente terrivelmente. Não é isso. Ouça, na internet está cheio, né? Você vai corrigir a frequência, vai ouvir frequências sonoras para você poder se harmonizar. Mesmo estando dentro de casa, no seu dia a dia, isso é uma coisa que você pode fazer. Para começar a sintonizar a sua mente, liberar um monte de coisa que está acontecendo, começar a usar a ferramenta, devolver tudo que está vindo. Pensamentos, sentimentos e emoções, 98% não são seus. Entende? Então você está mergulhada na inconsciência do coletivo, das pessoas próximas, né? Então aprender a se sintonizar, aprender a achar uma harmonia com o externo para que você possa acessar internamente. Você pergunta qual que é a ferramenta de harmonização que funciona para mim. O universo me mostra, esfrega na minha cara. Você tem que perguntar tudo, gente. Pergunta tudo. E vai criando essa condição, né? São as perguntinhas mágicas. Diante de tudo que você estiver vivendo. O que é isso, universo? O que é isso? O que eu faço com isso? Posso mudar isso? Sim, sim. Se sim, como eu mudo isso? Essas perguntas valem ouro. Valem ouro. Agora, vamos falar a verdade? Sendo assim, terapeuta implacável, a gente, quando começa a patinar na mesma lama, no mesmo lugar, muito tempo, é a gente que não quer sair. É porque ainda tá bom. Porque quando a gente realmente bate o pé e fala, eu vou sair daqui, mas existe uma inconsciência dentro de nós, né? Existe eu brinco, né? Eu falo, tem uma vagabunda aqui dentro que não quer fazer o movimento, não quer ficar bonitinha para todo mundo, não quer fazer. Não quer fazer. E um monte de entidade junto, né? Um monte de entidade, porque a gente vai atraindo. Não são elas que vêm nos assediar. Nós é que atraímos isso tudo, né? Então, assim, ferramenta tem. E vocês que estão aqui na live há mais tempo, vocês têm ferramenta? Sim, tem gente aqui que tem até curso. Mas tá usando? Tá organizando os pensamentos? Tá sintonizando a rádio que quer acessar? Tá comunicando para o universo? Tá pedindo para o universo clareza, mais consciência?
Porque normalmente o que acontece? A clareza vem, a consciência vem, mas a gente não quer sair daquele lugar. A gente não quer ter o trabalho de fazer o que tem que fazer. Porque a gente sabe o que tem que fazer. No fundo a gente sabe. E aí a gente olha e fala assim, não posso sair do meu conforto. A gente acredita que onde tá já tá bom demais, né? Entende? Então, assim, quando a gente começa a patinar demais no mesmo lugar, não sai, tá meio atoladinho, a gente tá atoladinho ali porque a gente não tá disposto a sair. Não está disposto a sair. E eu falo isso com o maior carinho do mundo, porque isso tudo que eu falo com vocês, eu já vivi profundamente isso, tá? Em algumas instâncias, pequenas instâncias, às vezes eu vivo ainda, eu olho e falo, puxa vida, né? Vamos movimentar, vamos baixar as barreiras, destruir, descriar tudo que me impede de acessar essa condição, né? Mais interessante. Então, assim, a gratidão não pode ser da boca para fora. Quando a gente tem gratidão a alguma coisa, qual que é uma das primeiras, vamos dizer, reações, formas de lidar com isso? É honrar. Se eu sou grata ao dom da vida que eu recebi, nesse momento, eu vou honrar isso. Aí a pergunta que não quer calar, você está honrando essa oportunidade? Ou você está fazendo da sua vidinha, das coisinhas que acontecem na sua vida, o maior trauma e drama, né? Gigante. O que você está fazendo para sair do trauma e drama? A gente ixi, eu conheço, gente, conheço tudo, né? O quanto eu resisti para fazer mudanças na minha vida, eu resisti muito. Por situação que eu achava mais interessante, medo de sair do lugar conhecido, ir para o desconhecido, situação de conforto financeiro, às vezes, que a gente acredita, entende? Então, assim, o universo, quando a gente se transforma o interno da gente, quando a gente muda, tudo no entorno muda. Então, tudo sempre vai partir de você. Toda vez que você ficar acusando, apontando ou declarando que você é vítima de alguém, você é vítima de você mesmo, da sua inconsciência. Transforma aqui dentro, que lá fora transforma tudo, muda tudo. E tem prisões, as prisões são mentais, não se iludam, a prisão é mental. Então, as nossas prisões internas, nós temos que achar elas, olhá-las, encará-las frente a frente, claramente, olhar para elas e dizer, você tá aí, né? Tô te vendo, tô te vendo. Universo, como que eu posso liberar essa prisão aqui? A gente não sabe, mas tem que perguntar, o universo me mostra o caminho. Pede pro duplo à noite, me mostra o caminho. Aí ele mostra, o universo mostra. O universo esfrega na minha cara. Aí ele esfrega na cara, aí eu finjo que não vejo, porque, não, isso aqui... Eu não vou abrir mão desse conforto, eu não vou abrir mão disso, abrir mão daquilo. Só que no final das contas, quando você vira o jogo, você olha para trás e fala, puxa vida, como foi bom. Como foi bom ter mudado isso tudo. Como foi bom ter transformado. Porque, gente, quando eu falo dessa reflexão da gratidão, o porquê, qual que é a pegada, por que eu tô aqui agora nesse momento, né? Quando eu vi a teoria do Jean-Pierre, que eu vi a questão da sobreposição, né, dos tempos, e essa oportunidade de você ser resgatado, né? Ser resgatado pelo seu duplo, que é a parte, vamos falar que é a parte que vem com a bula lá do Criador. Aí muita gente acredita que, não, é o Criador que vem te buscar. Tudo bem, pode terceirizar, mas você é parte disso, integrante disso. Que na realidade, essa grandeza toda, ela existe dentro de nós. Esse Deus que todo mundo fica idolatrando fora,
existe dentro de si. Então, olhar para isso, mas olhar com profundidade, né? Com percepção. Porque quando você está em sintonia com o universo, no fluxo da vida, tudo que você diz, tudo que você fala, toda a forma de agir no seu dia a dia, aquilo diz respeito a você trazer essa luz para o mundo, essa clareza para o mundo. Quanto mais consciente eu sou, mais consciência eu trago para essa realidade. Então, o que acontece? O quanto que nós estamos negando para essa realidade, para o mundo, a grandeza que nós somos. Porque a gente está acostumado a se mediocrizar, ficar na média. Medíocre é aquele que está na média. Então, assim, eu insisto em ficar na média porque aqui eu acho que é mais confortável, ninguém vai prestar atenção em mim, ninguém vai falar nada comigo. E eu sugiro que todos que estão na live, por favor, procurem baixar as barreiras. Vamos baixar as barreiras, porque o que tem de barreira levantada aqui... Ai, minhas costas estão começando a doer demais. Vamos baixar as barreiras. Vamos liberar todos os links com entidades, todos os acordos e contratos. Vamos liberar tudo isso para que a gente possa abrir mão dessas interfaces terceirizadas com a minha própria divindade, grandeza interior. Aqui, ó, tem um mosquitinho delicado, um bichinho aqui, olha, conversando comigo. Entende? Nossa, até telefone me ligando, olha. Então, gente, são pequenas coisas. Quando o barulho tá muito grande, eu preciso esvaziar a casa. Então, você pensa que você é um templo, uma casa, um templo, que se tá muito barulho, é porque tá assim, ó. Tá assim de seres, sabe? Tá lotado de um monte de coisa acontecendo. E muito barulho, tem um vozerio. Esse vozerio são seres, entidades, pensamentos. O seu campo tá congestionado. Sua casa, você imagina, você tá dentro de uma casa, tá cheio de gente, cada um falando uma coisa, dando um palpite, um é nervoso, o outro chora o tempo todo e o outro reclama. Você já pensou como que tá internamente? Já parou para perceber? Ou você só escolhe ser o efeito de tudo isso? Ah, não, tá tudo certo, deixa disso, vai levando, vai empurrando a vida com a barriga. Sabe aquela expressão? Ah, eu tô empurrando a vida com a barriga, olha só. Tô empurrando a vida. Então, quando você entra numa reflexão maior do que seja sentir de gratidão pela vida, que é mais ou menos... É o tema, né, de hoje. Eu queria falar essa gratidão pela vida por si só, pelo dom da vida. De estar, mesmo dentro dessa matrix e tudo, você pode experimentar coisas grandiosas, ter vivências maravilhosas. Não é só curtir e passear. É legal? É. Muito legal. Mas vamos ver o que a gente está tirando de tudo isso. Se eu estou usando isso para me aprofundar em mim mesma, ou se eu estou usando isso para me distrair. Vamos deixar o tempo passar, só que vai chegar uma hora, já está chegando essa hora, nesse momento, esses momentos mais delicados, que a gente, por exemplo, vê começando a acontecer grandes tragédias, né, vamos dizer assim, grandes movimentos de água, de terra acontecendo. E como que está o seu medo? Como que está o seu pânico? O seu medo está na proporção exata daquilo que você não está consciente. Porque se você estiver em plenitude com você mesmo, você não vai ter medo. Você vai entender. Porque você trouxe tanto dessa consciência interior maior, desse Deus para dentro de você. Você está tão consciente
tão pleno dessa fonte de vida, que nada disso te amedronta, porque você tem plena consciência que você vai estar no lugar certo, no momento certo, da forma que tem que estar, vivendo em plenitude. Mas eu não confio no processo. O que acontece? Eu não confio no processo e eu sou muito apegada. Quais são os seus apegos? Gente, todo sofrimento, eu considero que todo sofrimento, que tudo que a gente passa nessa realidade, só tem um motivo, basicamente: apego. Eu tenho apego meu status quo, a minha aparência, eu tenho apego às palmas, os aplausos que eu recebo, eu tenho apego aos elogios que as pessoas têm que dar para mim, eu tenho apego ao meu carro, à minha casa, né? Até mesmo a esse corpo, porque eu tô tão apegada a ele, porque eu acredito que só tem ele. Na realidade, é como se você tivesse apegado à sua roupa, às suas roupas, porque o corpo é uma roupagem. Gente, essa realidade, ela é incrível. Ela é incrível. A gente tá tão identificado com tudo que, nossa, nós estamos vivendo completamente inconscientes. Muito estão, porque você pode, vamos dizer assim, eu ponho uma roupa linda, eu vou para uma festa, eu aproveito a festa, mas eu entendo que é só uma festa e que aquela roupa é emprestada. Eu vou ter que devolver aquela roupa. Vai chegar uma hora que aquela roupa também, durante a festa, ela vai estragar um pouco, ela vai ter uns probleminhas e tal, ela pode sujar um pouco, ficar um pouco, né? Tem que ver como é que você está cuidando dessa roupa, dessa roupagem, tudo. O quanto que você está honrando. Não precisa ser, né? Também uma pessoa que vai, eu tenho que morrer numa academia para ficar. Tem gente que gosta, né? Dessa aparência mais delineada. Eu acho linda, é legal e tudo. Mas e dentro, como é que tá? Como é que tá o fruto aí? Tá amargo? Sua árvore tá dando frutos? Que frutos são esses? São reflexões, gente, que é importante que a gente faça. Esse é o momento pra gente fazer. Porque não adianta correr, sabe? Quando a gente começa a ver no entorno grandes situações calamitosas, situações desagradáveis, pessoas, né, que a gente fica vendo, né, corpos boiando, blá, 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 que não é brincadeira. Não é para entrar na frequência do medo, mas é reflexão. O que é que eu estou fazendo com a minha vida, com a minha existência? Qual o nível de gratidão que eu posso ter, que eu tenho, pela oportunidade de estar aqui agora? O universo me mostra, por favor, abre para mim com clareza, me mostra com clareza qual que seria, vamos dizer, o motivo, o propósito de eu estar aqui nesse momento agora. Porque se eu estou identificada com meus probleminhas pessoais, se eu estou ainda lutando, né, internamente com pessoas, familiares, situações que na realidade a gente sabe muitas vezes, a gente tá careca de saber que já era para ter, tem coisas que já era para ter sido resolvidas e a gente não quer resolver. A gente tem medo, a gente tem essa coisa da zona de conforto. A gente acredita que estando naquela zona de conforto, tá gostoso, tá quentinho. E eu sempre falo com meus alunos, sempre falo, a M também é quentinha. Toma cuidado com a zona de conforto, entende? E o medo de estar vivo, o medo de transformar, o medo de receber os julgamentos, né?
Ai, é tanto medo, é tanta coisa, né? Então, assim, essa realidade, ela trabalha com duas frequências básicas, medo e escassez. A escassez está dentro do medo. Medo da a falta, né? Então, esse medo, essa escassez, ele conversa com você o tempo todo. Gente, bota o dedinho no joinha aí, por favor. Depois da live, eu quero uns comentários, gente. Então, né? Curtir a live, comenta, me dá um joinha, manda um beijo pra mim, faz qualquer coisa. Mas vamos, né? Movimentar esse Instagram aqui. Então, gente, deixa eu olhar a palavra aqui. A pergunta, né? Uma reflexão. Quais são os meus maiores medos? Quais são os meus maiores medos? Ai, eu tenho medo de morrer. Ai, eu tenho medo de perder o que eu tenho. A questão, por exemplo, de pessoas que estão em áreas, né, de grandes catástrofes, adianta ter medo? Adianta ter apego? Né? Chega ao ponto de perder até o corpo físico, mas perde casa, perde tudo. Aí tem que ir para abrigo. Se não tem a casa de um parente para ir, vai para o abrigo. Tem gente que está há muito tempo em abrigo, porque houveram tragédias, inundações anteriores, gritando e berrando, saiam daí. Saiam daí. Ah, não, nós vamos reconstruir. Eu não, tem hora que eu não acredito que eu ouço uma coisa dessa. Ah, você vai reconstruir para a próxima vir? Gente, sabe, ser humano tem hora que eu falo, gente, não consigo entender isso. Vai reconstruir? Ah, Giselda, é difícil, é isso e aquilo. Gente, olha, eu vou dizer para vocês, o ser humano tá, ele foi tão massacrado, a consciência dele foi tão fragmentada, as crenças, né, o medo e tudo, a vítima não sai, ela tá tão incorporada com a vítima que não vai sair. Aí, não, eu vou reconstruir para ser de novo levado. Mas cada um com as suas escolhas, né? Aí é o trauma e o drama e aquela velha frase, deixa os mortos enterrar seus mortos, né? A pessoa, ela só tá nessa, ela só vive, ela só enxerga a Matrix. Ela só enxerga isso. Essa é a maior limitação, né? Não tem nada além que ela possa fazer ou buscar para transformar tudo isso. Então, essa cegueira, eu digo assim, que é uma cegueira, é uma inconsciência. Então, essa cegueira, você pode chegar lá, falar o que você quiser. Não adianta, é cada um criando a sua própria realidade. E as escolhas inconscientes vão te levar para exatamente onde elas têm que levar, cada escolha, não interessa, é inconsciente, eu não tinha consciência, mas ela não tinha. Quantas vezes na nossa vida a gente olha para trás e fala, puxa vida, olha isso aqui que eu fiz, aí a gente fala, puxa vida, eu estava inconsciente, foi o melhor que eu pude, eu não escolhi, a vida escolheu, me empurrou por esse caminho aí, eu fui, e aí aquela amizade, aquela situação, né? Aquilo vai te levando. Agora, é para continuar assim ou mudar isso? Ou você muda, ou você vai cair na mesma situação. Gente, se a gente não muda nosso comportamento, a nossa forma de reagir diante das coisas, vai continuar acontecendo as mesmas coisas. Não muda. E aí começa a perceber as suas reclamações. Elas são recorrentes.
Por que eu tô reclamando? Ah, porque acontece isso. Ah, porque acontece isso. Aí você vai vendo o padrão. Ou você muda e muda o padrão, ou então você vai ficar reclamando. Gente, eternamente a mesma coisa. Ah, eu tô num emaranhado. Pois é, meu amor, mas esse emaranhado tem padrões repetitivos que você não tá querendo ver. Você não tá tendo clareza, pede mais clareza. Ou então seja brutalmente honesto com você mesmo, que você não quer sair daquele espaço, você quer ficar daquele jeito. Então, como eu disse antes, a questão do apego. O que nos faz sofrer em tudo na vida é o apego. A gente acredita que a gente tem que continuar daquela forma, é aquilo mesmo. Aí as pessoas perdem tudo. Não, agora eu vou reconstruir. Reconstrói 1, 2, 3, até não ter mais corpo para reconstruir mais nada. Porque é claro o aviso, assim, ocorreu 1, 2, 3 e vai continuar cada vez ocorrendo essas intempéries, essas enchentes vão aumentar. E aqui é um lugar que vai, né? Então, eu vou reconstruir. É o apego. É doloroso, mas é o apego. Só enxerga a matrix, só enxerga o que, né? O que está materializado, não tem uma visão. Então, a pessoa já está ali, não é à toa. Ela já está, né? Foi levada a um espaço, a um lugar e tudo. Ninguém está ali à toa. É duro ter que falar isso, mas é uma realidade, são escolhas inconscientes, né? Então a realidade, a vida vai te levando para ver se você acorda, você não acorda. E aí vem uma hora que tem vamos dizer assim, um sulavanco maior, algo maior acontece, e aí o que ocorre? Aí já às vezes não tem mais jeito. Desculpa eu estar falando disso hoje, numa segunda-feira, mas a gente precisa acordar. Tem um monte de coisa acontecendo em todo o sistema da Terra. E tá todo mundo ainda cognitivamente acreditando que vai ficar na zona de conforto até o fim. Tem que movimentar, haver um movimento interno. E interessante que eu percebo, assim, se você chega num ponto, e gente, eu já vivi isso, sabe aquela coisa que bate, a gente não muda, a gente não quer mudar, não quer mexer naquela zona de conforto, não. A vida vem e tira tudo aquilo também. E aí, você olha e fala, nossa. Ou você regaça as mangas e faz o que você deveria ter feito, né? Lá para trás, vai fazendo. Ou então, você percebe que você ainda pode cair mais um pouco, você pode despencar mais um pouco. E não tem idade, tá? Não tem desculpa, não tem nada. Essas grandes reviravoltas, essas grandes perdas, elas se dão a qualquer momento. Qualquer momento que a vida achar que, né, é legal te dar um balão, ela vai te dar. Eu conheço de perto. E aí você fala, não é possível que isso está acontecendo comigo. Tá acontecendo. Você arregaça as mangas, usa todas as ferramentas, levanta esse traseiro da cadeira, do sofá, do sei lá o que, da área de conforto que você tá, e começa a movimentar. Não tô aqui botando medo, tô dizendo para vocês, tô trazendo uma reflexão. Hoje o assunto, essa semana, nós estamos falando de gratidão. Né? Você ter gratidão por esse momento que você está vivendo. Parar de reclamar, agradecer por tudo que você tem, né? E ir em busca de mais, aumentar cada vez mais a sua realidade, o seu conforto, a sua prosperidade, mas olhando o entorno, prestando atenção, o fruto que você está dando, né? Onde você está sintonizando sua rádio.
Então, assim, tá confuso, tá muito barulho, muita confusão, tá, ai, tá, nossa, tá, ai, tá difícil, tá isso. Presta atenção. Você já tem consciência, você já tem informação. Se você tá acompanhando essas lives aqui tem mais tempo, você já tá entendendo sim o que tá acontecendo. Claro! Nossa, gente, eu tenho dado, assim, né, nas lives e tudo, clareza de muita coisa. Agora, o quanto que você está disposto realmente a transformar internamente, aí é com você. Você está fazendo para casa? Você está usando as ferramentas mesmo? Por que você está nesse emaranhado? Né? O quanto que eu estou permitindo que a mente coletiva me acesse e fique trazendo um monte de aquela enxurrada de pensamento que não tem nada a ver? O quanto que eu estou presente com a minha mente, com meus pensamentos? E eu, não querendo trazer vitimismo para ninguém, a coisa tá mais apurada. Esse ano, a coisa, depois de alguns eventos aí e tal, que estão acontecendo, poxa vida, tá bem conturbado. Cada dia, olha, por isso que eu falo com vocês, vamos procurar usar as ferramentas, expandir, enquanto assim tá um pouco mais, tá mais fácil. Porque a cada dia a impressão que dá é que a coisa tá ficando mais apertada. Então, quanto antes você puder fazer esse movimento, melhor para você. Melhor para todo mundo. Né? Aquela brincadeira que o pessoal faz, né? Que o luxo, hoje em dia, você ter sanidade mental, tá bem por aí mesmo. O quanto que você tá envolvido com o barulho do mundo, com a bagunça do mundo. O quanto que você tá valorizando, né? O que a mídia tá falando. O quanto que você tá prestando atenção na bagunça do mundo. Então, toda vez que eu percebo que eu tô permitindo que o barulho do mundo entre no meu universo, espera aí, vou convidando todas as energias, né, a saírem do meu campo, e aqui quem manda sou eu, e aqui agora eu vou abrir a frequência, uma frequência que seja agradável, harmoniosa, o que é verdadeiro para mim. Tá com medo, tá vibrando na escassez, a questão tá dentro. Vamos harmonizar dentro para poder harmonizar fora. Agora, essa crença que a gente tem de que não, nada vai dar certo, que não, é um monte de ponto de vista que está construindo a sua própria realidade. Nós precisamos acordar para isso. Gente, depois dessa terapia intensiva de segunda-feira, para quem vem falar de gratidão, mas é isso, né? A gente começar a acordar e perceber o que eu tô fazendo aqui nesse momento, no meio disso tudo. Tem um grande presente? Claro que tem. Mas se eu não expandir a minha consciência, eu não vou acessar esse presente, eu não vou transformar a minha realidade, eu vou ficar só mimizenta, eu vou ficar reclamando e tá. Começa a perceber aquelas pessoas que você só conversa para reclamar. Quando eu me peguei com alguns relacionamentos onde eu via só para reclamar, eu falei, epa, não. Vou me abster de reclamação, vou me abster, né, dessa identificação, menos. É tomar consciência, gente, é prestar atenção no que está acontecendo e ser brutalmente verdadeiro com você mesmo. E não ter medo, né? Se jogar na vida, viver esse fluxo, o que vier, essa disposição de falar, eu sou maior do que tudo isso. Nada disso me controla. Tá? São ferramentas. Ok? Segunda-feira, segundona, chuvosa. Aqui tá um chuvinho, aí um friozinho chegou com a chuva. Tá mudando tudo, vontade de tomar um chá quentinho, um cappuccino, né? Então, meus amores, eu desejo a vocês uma ótima semana. Nós vamos falar essa semana de gratidão,
né? Essa escolha de ser grato verdadeiramente, não é da boquinha para fora, não. É profundo, é verdadeiro, com você mesmo, tá bom? Então eu vou ficando por aqui. Sábado agora tem o Touch Vibration em grupo, né? Então nós vou ver qual que é a energia do Touch. Acredito que esteja muito ligado também à gratidão, vamos ver, tá? Então, meus amores, eu vou aguardando vocês aqui durante a semana para mais lives, para mais clareza, expansão de consciência. Uma ótima semana com muita gratidão e muita reflexão, tá bom? Ó, beijo grande, beijo grande. Ah, é um tapinha de amor, né, Lorene? É um saculejo, né? A gente precisa de saculejo. Eu tenho, minha filha, tem dia que eu tomo uns que eu falo, como pode melhorar, tá bom? Ótima semana para todos nós. Beijo grande, gente. Só gente linda aqui. Tchau. E não tô conseguindo subir a live. Ih, me censuraram. O que eu falei de errado? Gente, não vou conseguir salvar essa live. Tô censurada no Instagram. Não é brincadeira não, hein? Nossa, como pode melhorar, hein? Vamos ver o que tá acontecendo.